Olá, meus amores! Eu aqui de novo no canal Despertar do Amor. Bom, eu descobri que eu não falei meu nome nos outros vídeos, né? Então, me chamo Sheila, prazer em estar aqui com você. E eu estou muito feliz. E eu quero começar esse vídeo agradecendo. Gratidão por você que já está seguindo a gente. Então, tem 2 dias e já tem 6 inscritos. Muita gratidão por você ter se inscrito aqui no canal e você já está acompanhando os vídeos, comentando. E é isso, vamos despertar cada vez mais o nosso amor, não é? E não são 6 inscritos, são 6 vidas, né? E quando a gente olha isso, você fala, nossa, cara, são 6 vidas, né? Se uma coisa que é falada aqui ajudar e salvar uma pessoa, já é uau, imagina 6, 10, 20, 30, isso vai crescendo, né? Então, gratidão por você estar aqui. Esse é o primeiro recado que eu quero dar nesse vídeo. E aí, este tema, né? Então, eu venho falando aqui e os temas que eu vou trazer aqui serão intuídos, né? Então, eu recebi uma intuição e aí eu vou lá, estudo, pesquiso e trago para vocês, né? Tem algumas coisas que eu já sei, mas eu aprofundo ainda mais os meus estudos. Então, eu fui intuída em falar sobre um assunto hoje, e o título também foi uma intuição que eu recebi. Aí eu, é esse mesmo título? Porque Jesus não fala com você. E aí, eu estou sendo intuída por quem, né? Para mim, eu estou sendo intuída pela espiritualidade elevada, pelos mentores, por Deus e por Sananda. Então, Sananda, ele sempre está comigo, Deus sempre está comigo. E quando eu estou realmente aberta para escutar, ele fala comigo e eu escuto. E quando a gente não está aberto, ele quer falar com a gente. Só que será que a gente escuta? E por quê? E eu escuto muitas pessoas falarem assim, Nossa, Jesus fala com você, mas ele não fala comigo. Então vamos entender o que que é isso, né? E aí eu fui intuída para trazer um tema aqui, e esse tema a gente vai conversar a partir de um ponto, que é o livro Cartas de Cristo. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo muito esse livro. Ele não tem nome de autor, foi canalizado. E tudo o que está escrito aqui neste livro foi Cristo, né? Foi Jesus, foi Sananda que trouxe. Então eu fui incluída aqui por Sananda para poder trazer esse assunto aqui para vocês. Por que será que tem momento que Jesus fala comigo, as pessoas gostam de falar o nome dele de Jesus, né? Eu gosto de chamar de Sananda porque eu gosto do nome espiritual, assim, eu acho que traz mais energia do espírito dele, né? Sananda foi uma encarnação dele, né? Então, é... então, por quê? Por que que tem gente que acha que não escuta ele ou acha que ele não fala com a pessoa? Não, imagina, Jesus falar comigo, imagina, quem sou eu para Jesus falar comigo? Tem gente que fala isso, né? Isso já passou pela sua cabeça alguma vez? Então, acontece é que existe uma situação que todos os seres humanos estão passando aqui, neste momento de transição planetária. E é exatamente essa situação que está fazendo o filtro, a peneira. A gente não está passando pela peneira, né, do joio e do trigo, não é isso que está acontecendo agora na transição planetária? Não foi isso que já foi falado há milhares de anos atrás? Que ia existir a separação do joio e do trigo? O que é que está fazendo essa separação? Existe um ponto aqui importante para a gente olhar, né? Primeiro, que nós somos energia. Esse é o primeiro ponto. Mas que tipo de energia que nós estamos sendo agora? Né? Então, eu tenho um corpo físico, mas esse corpo tem a energia. Tem átomos, tem prótons, tem energia. Ele expressa uma energia, certo? Né? Você conhece um pouco sobre isso? A física quântica já explica muito, já há muito tempo explicando sobre isso. É importante também estudar sobre física quântica. Nós somos energia, tudo é energia, certo? Então, o que separa o joio do trigo é a energia.
Mas a energia, ela é formada pelo quê? Pelos pensamentos, pelo que você fala e pelo que você faz, ok? E aí, por que será que Jesus não fala com você? E aí, ele pediu então para eu trazer 2 parágrafos aqui do livro, na carta 6. E ele fala assim: olha só, todas as coisas más em sua decadente sociedade atual, em suas enormes cidades sem alma, surgem da força do ego. Então, é o ego que impede você de escutar Jesus, de escutar Sananda, porque ele está o tempo todo falando com você. O tempo todo. A questão é que você não escuta o que ele fala para você, porque o ego bloqueia, camufla, entope o seu canal com a luz. Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida que está atualmente em operação em seu planeta. Olha só o que ele escreve aqui. Essa força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias e as nações. Produz as guerras em todo o planeta. Cria um miasma turvo de energias de baixa consciência que as entidades espirituais elevadas percebem e que é por demais horrível de se contemplar. Gente, é forte essa mensagem, né? É forte, porque, olha só, ele fala aqui que as entidades espirituais de luz, elas estão vendo, elas estão olhando para a gente, e é horrível de olhar isso. Por quê? Porque o ego cria uma baixa energia de densidade, que é levada para a comunicação dos meios das mídias sociais, isso vai para as famílias, isso vai para as instituições, isso cria guerra. Estamos vendo aí. Você ainda assiste a TV? Se você assiste TV, o que é que você acha que você está consumindo? Tudo que nós escutamos e que nós vemos gera um programa na nossa mente. O nosso meio molda a nossa mente e os nossos pensamentos. Você sabia que a TV, ela tem um modo hipnótico de programar sua mente, você nem percebe que ela está fazendo isso? Através dos desenhos, através dos filmes, através das novelas. Olha o que a gente vê nas novelas, gente, pelo amor de Deus. E eu tenho plausibilidade para falar disso, porque eu já trabalhei como atriz, eu já fui atriz, e eu morria de medo de entrar na TV, porque eu via amigos meus, né? Eu não vou falar citar nomes aqui, que era de uma maneira, entrava na TV, ficava famoso e se transformava, ficava de outra maneira, porque o ego lá dentro é tão gigante que o meio molda as pessoas, sem a pessoa perceber. Eu morria de medo, nem entrei, nem fui. Deus me guardou, me preservou disso. Nossa Senhora, eu só agradeço. Então a gente vê, aí é traição, é briga de família, é corrupção, tudo sendo engendrado na televisão. Aí sabe o que as pessoas falam? Elas falam assim: ah, mas a vida é assim mesmo. E aí tá criando cada vez mais isso na vida dela. Aí ela até repete a fala do personagem que ela viu na novela, nem percebe que ela repete, porque a mente dela programou a nível inconsciente e ela nem sabe que foi programada. Então é de sua responsabilidade começar a olhar para tudo isso. Que tipo de filme que você vê? Que tipo de música que você escuta? Tudo isso entra na sua mente. Tudo isso. E não tem como controlar. Não tem como falar assim: ah, eu não vou deixar as coisas ruins entrar. Não tem como. Eu não vejo televisão há mais de 20 anos. Eu escolho. Séries de TV, quando eu vejo o primeiro episódio, eu vejo que o negócio não vai ser bom, eu nem entro mais. Música, eu não escuto qualquer uma, porque eu sou
dona da minha mente, do meu espírito, e eu crio a forma como eu quero viver e transformar a minha vida, junto com Deus, junto com Sananda, porque eu quero estar em conexão sempre com eles. Mas sempre foi assim, gente? Não, claro que não. Nós estamos aqui nessa terceira dimensão densa, né? Essa densidade, esse peso, né? E eu, vixe, eu vou te contar como era a minha vida antes, meu Deus, pega 3 caixas de lenço, né? Então, assim, todos nós estamos nesse processo, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Inclusive, Sananda, aqui no livro, ele fala, ele começa o livro falando, né? Eu não sou Deus, eu sou um irmão igual a você. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu conseguir me iluminar e transcender, você também consegue. E ele bate na tecla o livro inteiro falando disso. Então, ele é um exemplo. Ele é um exemplo para gente. Para mim, ele é o meu professor, é o meu mestre, é um exemplo, né? E aí, o que é que faz, né, esse bloqueio? É o ego. Mas você sabe o que que é o ego? Vamos aprofundar um pouco mais aqui. O que que é o ego, né? A gente fala, é o ego, a pessoa é egóica, tal, né? Mas o que que é? O que que é o ego, né? Tem algumas religiões que falam que é as paixões, né? As paixões humanas. Mas a gente aprofunda um pouco mais sobre o ego, porque a ciência explica também muito sobre isso, e a gente começa a ver a conexão, né, que a ciência traz e a verdade espiritual, que para mim o que importa é a verdade espiritual. Então, olha só o segundo parágrafo que ele coloca aqui. O seu ego está impulsionando você se a sua atual consciência está impregnada. Olha lá, pelo amor às posses e por uma incapacidade de compartilhar com os demais. Ou seja, é meu e eu não compartilho com ninguém. É, planejando modos de se fazer rico a custas dos outros. Então, quantas pessoas, né, estão aí enriquecendo a custas das pessoas, enriqueceram a custas das pessoas, e as pessoas nem perceberam, nem viram. Então, é o ego dominando esse ser. Aí ele coloca mais. Roubando, roubando. Não cumprindo com o trabalho conscienciosamente. Ou seja, com consciência, com amor, com dedicação. Se você não cumpre seu trabalho assim, é o ego que está te dominando. E olha só, vamos captar um pouco mais aqui. Não dando valor ao dinheiro que você recebe. E não dar o valor, às vezes, é gastar demais, né? Compulsiva. Ou N forma. Então, a sua consciência pode te dar essa resposta. Reclamando. Você reclama do seu trabalho? Você reclama do vizinho? Você reclama do seu pai? Você reclama da sua mãe? Você reclama do seu irmão, da sua irmã? Você reclama do cachorro, do gato? Você reclama do mendigo na rua? Você reclama? O que é que você reclama? E eu posso te falar uma coisa? Tem gente que fala assim, ah, eu não reclamo. Será? Será? Sabe, uma das coisas que eu aprendi para domar esse ego é eu ser verdadeira comigo mesmo, porque a verdade liberta. Jesus já explicou isso pra gente, a verdade liberta. Então, se eu enxergo a minha sombra, o que que é a sombra? É o ego. Ah, eu reclamo. Aí abre uma possibilidade de transformar, de mudar, que tem algumas linhas, né, espirituais, que fala que é a reforma íntima, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso quando eu terminar aqui de ler esse parágrafo. Então, reclamação, gente, é o ego que está te dominando. É ele que está impossibilitando de você escutar Jesus. Começa a fazer um exercício de você parar de reclamar. E como que você para de reclamar? Agradecendo qualquer coisa que acontece com você. Bateu o dedo mindinho na quina da mesa, dói, né? Agradece. Agradece. De repente foi algo que te impediu de algo pior ter acontecido e você não sabe. Agradece o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo é um exercício, é uma prática. É uma prática, é um exercício.
Então, reclamação é o ego que domina o ser humano. Resmungando. Você resmunga? Ah, vamos começar a olhar mesmo? Permitindo-se criticar. Você critica as pessoas? Você critica a si mesmo? Gente, eu sou treinadora, eu sou terapeuta. Eu vejo a quantidade de pessoas, principalmente as mulheres, que se criticam o tempo todo, porque as pessoas acham que precisam ser perfeitas. É o ego dominando. O ego domina tudo, enquanto você não dominar ele. Então, criticar. Você se critica? Você critica as pessoas? Ser sarcástico, ó, sarcástico é o ego. Julgar, esse daqui, você julga as pessoas? Você tem medo de ser julgado? Então, as pessoas que têm medo de ser julgada é porque elas julgam. E elas julgam sem perceber que estão julgando. E eu vou falar um pouco sobre o julgamento. Olha só, quando a gente julga, critica e condena, o que que acontece? Gera um pensamento, não é? Ai, fulano de tal é assim. Olha que ridículo, tá fazendo tudo errado. Tá julgando, tá criticando, não tá? E aí o que acontece? Emite uma energia no seu pensamento. Porque palavras têm poder. Palavras são energias, ok? Essa energia sai do seu campo, sai de você e vai para o emissor. Ela tem um caminho, a pessoa que você criticou e julgou. Chega nessa pessoa e bate nela. Então, na espiritualidade, né, chama de magia negra. Ou seja, você emitiu uma magia negra para aquela pessoa. E aí, dependendo do estado que aquela pessoa tá, ela vai receber. Se ela estiver depressiva, ela vai receber isso e ela vai ficar mais depressiva. Olha o nível de responsabilidade que nós temos com relação a isso. Só que existe uma lei, a lei do dar e receber, a lei do plantar e colher, a lei da causa e efeito. Essa é a lei de Deus. Tudo que você faz, tudo que você planta, você colhe. Se você plantou amor, você colhe amor. Se você plantou raiva, ódio, é isso que você vai colher. E aí, se você emitiu esse julgamento, essa crítica, isso volta para você. Só que volta com uma potência maior, porque foi, criou energia e voltou. E aí você começa a ficar mal. Aí a pessoa começa a reclamar mais, a resmungar mais, a criticar mais, e começa a entrar numa areia movediça. Sabe aquelas areias movediça que a pessoa entra, ela não consegue sair? E ela precisa de uma ajuda, por isso que precisa ir no centro espíritas, por exemplo, para fazer um passe, para fazer uma exortação, para fazer algo para tirar ela de lá. Porque ela desce, a energia desce. E quando a energia desce, vai para onde? Quem que ela atrai? Ela atrai que tipo de espírito? Ela atrai os espíritos elevados ou espíritos de baixa vibração? Ela atrai obsessores? Ela atrai que tipo de espírito a pessoa atrai quando ela critica, julga e condena? Estamos rodeados de espíritos, só que a gente não vê, né? Porque estamos nessa terceira dimensão e a gente não enxerga, não é? Tem gente que enxerga, mas são pouquíssimas pessoas e nem enxerga tudo, né? Então, olha só, continua, não terminou. Ele coloca aqui, olha, denegrir, gerar inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão. E agressão não é só bater. Às vezes a pessoa se comunica de forma agressiva. Ela tá batendo através das palavras. E às vezes uma palavra dói mais do que um tapa. Então, até isso a gente precisa olhar para dentro da gente e ver o que a gente precisa lapidar, treinar, dominar, transformar, limpar. Limpar, limpeza, limpeza o tempo todo. Vamos lá. Agressão, impulsos violentos, olha isso. Falsidades. Ou seja, por exemplo, falsidade. Você pensa uma coisa e você fala outra. Por exemplo,
você tá no meio de amigos, aí você não gosta de uma pessoa, e aí você é todo bondoso com essa pessoa, mas você tá lá criticando, julgando ela, você tá sendo falso. Isso é falsidade, né? Isso é falsidade também. A gente precisa analisar com detalhe cada comportamento que nós temos, cada comportamento. Relações desonestas e difamação. Olha quanta coisa. Seu ego está no controle e você terá dificuldade para deslocar-se através do miasma da consciência egocêntrica para poder ver a realidade. Ou seja, ele fala assim, que você vai ter dificuldade de sair desse miasma. Vamos pegar a analogia da areia movediça? Sair de lá, vai precisar de ajuda. Então vai ter dificuldade de sair de lá sozinho, né? Para poder enxergar e ver a realidade, de estar conectado com os seres espirituais elevados, de estar em contato com Sananda, com Jesus, de escutar o que ele está falando para você. Por isso que você e ele fala com você e você não escuta. Ele está falando com você. E aí, sabe uma coisa que eu aprendi aqui nesse livro? Ele fala o tempo todo, pede a minha ajuda. Porque nós temos o livre-arbítrio. De repente, você está lá e não está falando nada, não está pedindo ajuda. E aí, Deus é amor. Amor é aceitar. Amor é aceitação. Não é só isso, né? Vamos falar um aspecto? É aceitar as pessoas como elas são, é respeitar a opinião das pessoas, é respeitar o que elas querem, né? Então, Deus respeita o que a gente quer, respeita. Se a pessoa quer ficar lá na lama, na coisa, lá, ele vai respeitar. Ele vai, você quer ficar aí? Então fica. Agora, quando você pede, aí vem todo mundo. Chama Sananda e pede ajuda, quero ver se ele não vai aparecer, porque isso aconteceu comigo. Ele vai aparecer, ele vai te ajudar. Então é por isso que as pessoas não escutam Jesus. Não é que Jesus não fala com você. Ele fala, só que ele está esperando você chamar ele. Ele está esperando você dominar o seu ego e você abrir conexão com ele. Porque como é que você vai escutar ele se você está aqui na tua cabeça julgando, criticando e condenando o seu irmão? Porque todos nós somos irmãos, não é? Então, essa é uma coisa muito. É isso que vai peneirar o joio do trigo, porque isso gera energia. Então, se você está reclamando, condenando, você está com energia baixa. Se você está agradecendo e está distribuindo amor através das suas atitudes, de um acolhimento, de uma conversa, de uma aceitação, a sua energia sobe cada vez mais e você abre o seu canal para escutar os seus mentores espirituais, para escutar o seu eu superior, porque Deus não está fora da gente, Deus está dentro de nós, não é? Então, existem alguns exercícios, né, importantes para fazer para limpar isso. No livro ele fala uma coisa importante para fazer, para dominar este ego, limpar isso, é a meditação. E ele indica que uma forma de meditar, né? Então eu indico muito, gente, quem não tem condição de comprar o livro, tem gratuito, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar o link aqui da editora que foi responsável por traduzir o livro em português, tá bom? Então tem PDF gratuito, quem não consegue comprar o livro, tá bom? Então ele ensina aqui, é através da meditação. Então tem uma forma que ele ensina aqui meditar, e eu vou te falar uma das coisas muito boas para se fazer. Uma é o Ho'oponopono. É uma forma muito prática, porque você pode fazer a toda hora, a qualquer lugar, né? Andando na rua, na sua casa, tomando banho, de qualquer maneira você pode fazer, né? O Ho'oponopono, ele limpa tudo isso. Então, o Ho'oponopono é uma técnica boa para fazer isso também. A outra coisa, e uma coisa que eu gosto de fazer, além da meditação, além do Ho'oponopono que eu faço, outra coisa que eu gosto de fazer é
Na hora que eu percebo algo, que vem uma crítica, porque nós estamos na terceira dimensão, e aí nós, por mais que você desenvolva isso em você, você está sujeito. E às vezes é testado, inclusive. Sabe o que eu faço? Na hora eu falo, eu transmuto isso em luz e amor. E eu jogo uma energia, uma cor violeta. E olha que interessante. Agora que eu percebi que eu tô com uma camisa violeta e não foi intencional, gente, não foi. Olha, acho que tem a energia aqui, né, de Saint-Germain. Ai, que maravilhoso. Nossa, que maravilhoso. É tão bom estar conectado, não é, com a nossa espiritualidade. Então, quando você traz, né, a presença de Saint-Germain, a energia violeta, e você fala e pensa, eu transmuto em luz e amor, onde há luz, não há sombra, não há escuridão. Então, a luz vem e expulsa a escuridão. E aí, na hora que você julgar, criticar, condenar, e você começar a falar, eu transmuto em luz e amor, eu transmuto em luz e amor, você vai começar a criar um hábito de sempre estar com a sua energia elevada, de sempre estar agradecendo e conectada com a luz e com o amor. Então, isso daqui, né, esse tema de hoje é um tema extremamente importante, porque ele mostra para gente o que é viver fora do amor e o que é viver dentro do amor, o que é despertar o nosso amor. Então, viver fora do amor é viver no ego. Dentro do ego, não dá para ter amor. Não dá para ter as duas coisas. E aí é uma escolha que você precisa fazer com você mesmo. Aonde você quer viver? No Matrix? Nós já vimos isso no filme, né? Você quer viver dentro da Matrix? Ou você quer viver fora da Matrix? A escolha está em sua mão. Eu quero agradecer por você estar aqui hoje. E se esse vídeo foi importante para você, se fez você refletir, eu trouxe assim com muito amor de coisas que eu também já vivi. Comenta aqui, né? Compartilha com seus amigos. Vamos distribuir consciência e amor, porque nosso planeta precisa. Todas as pessoas deste planeta Terra precisam, porque você não tem ideia ainda do que acontece com o seu entorno quando você se transforma. A luz que sai de você toca uma pessoa dentro da sua casa e pode ajudar essa pessoa também. E isso é despertar o amor. Gratidão por você estar aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo.